Alô, varandeiros, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, um grande abraço para todos vocês. Voltei direto da Vila Belmiro, onde o Santos só empatou, ficou no 0 contra o Fluminense pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Olha, meus amigos, foi um jogo xoxo na Vila Belmiro. Tivemos aqui cerca de 12.500 torcedores para uma renda de apenas R$738 mil. O Santos Futebol Clube fez um primeiro tempo muito ruim, né? E olha, o Peixe precisa agradecer hoje o Renato Gaúcho, que não teve vontade de vencer o Santos aqui na Vila Belmiro. Se o Santos foi mal, o Fluminense também fez uma partida muito ruim. No primeiro tempo, o Fluminense teve mais chances de gol, mas mesmo assim o Brazão fez poucas defesas, foi pouco exigido o Gabriel Brazão. Pelo lado do Fluminense, o melhor jogador na primeira etapa era o Santi Moreno, jogador que deu muitas vezes ali trabalho para a dupla Zé Ivaldo e Luan Pérez, e o Santos Futebol Clube que praticamente não conseguia criar nada na primeira etapa, né? Vimos ali o Neymar muito mal. Eu destaquei isso no primeiro tempo com 3, 4 minutos e dizia que o Neymar não estava bem, estava sem confiança. O Neymar recebia a bola e rapidamente se livrava dela, ou seja, claramente não tinha confiança o Neymar na sua questão física. O Roleiser ali era aquele que mais se movimentava, mais tentava o jogo. O próprio jogador Guilherme também, um jogador um pouco mais participativo, mas que ficou 6 vezes em impedimento durante a partida, o Guilherme, ou seja, participava muito, mas era muito afobado, se posicionava mal o Guilherme. O Cabadeiro maltratou a bola na primeira etapa e também no segundo tempo, né? Jogador que realmente, tecnicamente, é muito limitado e deu para perceber isso aqui na Vila Belmiro. O meio-campo do Santos burocrático. No primeiro tempo, Tomás Rincon e Zé Rafael fizeram uma partida razoável. Tomás Rincon praticamente não era exigido em termos de marcação, porque o Fluminense pouco atacava, ou seja, o Fluminense tentava ali o gol com uma bola enfiada ou outra, uma ligação direta, mas era um time também que preocupava pouco defensivamente o Santos Futebol Clube. Então, primeiro tempo muito ruim, o jogo na primeira etapa foi fraquíssimo, e aí no intervalo, né, o Santos parece que ouviu um pouco o Vojvoda conseguiu ajustar alguns pontos, o próprio Neymar Júnior volta com outro tipo de intensidade na segunda etapa, ele volta ali com uma proteção na coxa, parece que volta mais confiante, e aí o Neymar jogando, o Santos melhora. O Santos começa a levar perigo para o gol do goleiro Fábio. Algumas oportunidades ali foram criadas pelo ataque do Santos, o Fábio acabou indo bem quando foi exigido, o Roleiser teve uma chance clara de gol que cortou ali para dentro, mas bateu fraco nas mãos do Fábio, teve um outro lance ali de cabeça na pequena área, mas fato é que o Santos tentava, mas não conseguia furar o bloqueio do Fluminense. O treinador Juan Pablo Vojvoda fez algumas mudanças, colocando o David Washington, que entrou mal demais, né? Que nhaca tá o David Washington, impressionante. Ele colocou o João Schmidt no lugar do Tomás Rincon, depois ele coloca o Tiquinho Soares no lugar, ele coloca também o Tiquinho Soares ali para aumentar a altura, né, na grande área do adversário, coloca o Igor Vinícius no lugar do Mike, o Mike saiu sentindo, e também coloca o Álvaro Barreal. Foram 5 mudanças, no meu entendimento. O Vojvoda errou em colocar o David e o Tiquinho juntos, acho que o David não dá mais, por mais que o Vojvoda tenha dito que vai insistir com o David na entrevista coletiva pós-jogo, o David não dá mais. O David vai mal tecnicamente, fisicamente, não tem vontade, é um jogador a menos, como tá mal o tal do David Washington. O Tiquinho acaba marcando, né, o que seria o gol da vitória do Santos. Já nos acréscimos, um gol de cabeça, uma falta cobrada pelo Álvaro Barreal. O Tiquinho surge na pequena área, completa para o canto direito do goleiro Fábio, o gol que daria a vitória para o Peixe. Mas aí, levanta a bandeira, o VAR avalia o lance e realmente o Tiquinho Soares estava impedido. Tiquinho Soares realmente estava à frente ali, um lance ajustado, mas o Tiquinho sim estava impedido. O VAR e o árbitro acertaram na marcação. Olha, resultado justo por aquilo que foi o jogo. O Santos realmente não estava inspirado não, foi um jogo muito ruim.
A sorte do Santos é que o Fluminense também não estava inspirado. Renato Gaúcho hoje teve medo de vencer aqui na Vila Belmiro, o que fez do jogo um jogo muito ruim, né? O Santos marca 1 pontinho, desperdiça 2. Agora tem o Atlético Mineiro e também o São Paulo. O Atlético fora, o São Paulo em casa. O Santos agora terá 14 dias, né, de espaço entre o jogo de hoje e o seu próximo jogo. Espero que o Vojvoda utilize bem esse período, dê pouca folga para os jogadores e dê muito treino para esses atletas, né? Principalmente para o Neymar Júnior, que não está legal. O Neymar, após a partida, disse que não foi convocado pelo Ancelotti por questões técnicas. Neymar, me permita te corrigir. Você não foi convocado pelo Ancelotti, não foi por questões técnicas, e sim por questões físicas. Tá todo mundo vendo o óbvio, que você não está bem condicionado. A sua condição física está muito abaixo dos demais. O Santos, no primeiro tempo, jogou com um jogador a menos, e esse jogador a menos era o Neymar. Então não adianta a gente ficar escondendo aqui do torcedor. O Neymar não pode ficar se enganando. Ele precisa primeiro entender a real situação física dele. O Neymar é muito blindado. A questão física do Neymar é uma verdadeira caixa preta, mas fato é que tem alguma coisa pegando. O Neymar não está bem. O Neymar não está legal. E digo mais, do jeito que está, não é que o Neymar não tem que ser convocado pelo Ancelotti. Isso é um fato. O Ancelotti não pode convocar o Neymar. Mas do jeito que o Neymar está fisicamente, o próprio Juan Pablo Vojvoda não pode escalar o Neymar como titular nesta situação. O Neymar precisa se condicionar. Ele tentou jogar de falso 9 no primeiro tempo, não conseguiu. Ou seja, não pegava praticamente na bola como falso 9. O Santos ficou sem referência lá na frente, o que atrapalhou demais a partida no primeiro tempo. Então, essa história de Neymar também, o Neymar é falso 9, ele precisa trabalhar como falso 9. Ele precisa se adaptar como falso 9. Não adianta você jogar o Neymar lá na frente sem que ele faça esse papel e prejudique o time coletivamente, como vimos hoje. Então foi uma partida ruim do Neymar no primeiro tempo e no segundo tempo sim. No segundo tempo ele coloca uma proteção, eu não sei o que aconteceu no vestiário, mas ele muda totalmente a sua forma de jogo, volta confiante para o segundo tempo e aí faz um bom jogo. Tanto que eu dou nota 5 para ele no pós-jogo, porque o primeiro tempo foi horroroso, mas o segundo tempo foi bom, né? Então essa preocupação do torcedor do Santos, ela existe. Não sei até que ponto o Neymar hoje está sendo bom para o Santos, esportivamente falando, isso é um fato, tá? É claro que o Neymar não faz corpo mole, é claro que o Neymar não está de sacanagem, não é dele isso, mas o Neymar não está bem. O Neymar não está bem. E muitas vezes a verdade ela é dolorida. A verdade, ela muitas vezes é dita de forma até mais cuidadosa, mas ela tem que ser dita para o Neymar. O Neymar está muito longe daquilo que o torcedor do Santos esperava dele. Muito longe. Mas muito mesmo, né? E isso, às vezes, até está prejudicando o Santos esportivamente. Sobre o Vojvoda, é um treinador que começa o trabalho agora, tem que aproveitar esse tempo de pausa. Foi perguntado ao Vojvoda sobre o Robinho Júnior. Ponto importante, se o Robinho Júnior não está preparado, não leva o Robinho Júnior para o banco. O Vojvoda disse que está perto do garoto, que está conhecendo e tal, mas tá intrigante isso. É o primeiro jogo do Vojvoda? Sim, mas são alguns jogos que o Robinho Júnior está no banco e o Santos tem possibilidade de mudar, de colocar um jogador de velocidade, de drible, e parece que o Robinho Júnior não está lá. Ou seja, se o jogador não está pronto, não adianta estar no banco. Nós estamos queimando uma alternativa, uma possibilidade, e às vezes tem um jogador que está mais pronto que o Robinho Júnior que poderia estar lá e não está sendo relacionado, né? Então é preciso ter essa resposta. O Robinho está pronto? É claro, não está pronto 100%, mas tem condição? Se ele tem condição, eu acredito que tenha, coloca para jogar, pô. Coloca para jogar. Hoje era um jogo aqui que o Robinho poderia ter entrado, rabiscado, às vezes num lance, num drible, um garoto diferente, franzino, consegue um pênalti a favor do Santos. O Santos é muito previsível. O Santos é muito previsível. E continuou sendo ainda com o Vojvoda, né? Volto a dizer, o jogo de hoje é o primeiro do Vojvoda, de muitos que ele vai comandar. Então, com o Vojvoda, a gente tem calma. Mas a gente continua muito preocupado com o pouco futebol que o Santos tem demonstrado. Mais uma vez, o fator casa não predominou, né? O Santos Futebol Clube jogou em casa
e o efeito casa não tem feito a diferença para o Santos. O Santos tem um aproveitamento muito ruim como mandante no Campeonato Brasileiro. Pelos resultados, independente do que aconteça agora nos jogos da noite, o Santos não entrará no Z4 do Campeonato Brasileiro. Portanto, o Peixe vai curtir, né, essa pausa no Campeonato Brasileiro fora do Z4. O Vojvoda vai ter muito trabalho daqui para frente. E olha, uma informação importante, o Santos contratou por empréstimo Lautaro Dias, jogador argentino, ele que é atacante, tem 27 anos, 1,81 m. Ele é atacante, jogou por 4 clubes na carreira, conquistou 4 títulos, sofreu com 4 lesões, tem ali como forte o pé direito. Ele tem 158 jogos na carreira, 31 gols marcados, 13 assistências, 10 cartões amarelos, média de 6 ações com bola por jogo, chutes por partida, média de 0,2, bate pouco pro gol, passes decisivos por jogo, 0,3, duelos ganhos pelo alto, 29%, tá aí Lautaro Dias. É o novo atacante do Santos Futebol Clube. O jogador deve chegar nos próximos dias. O Peixe que também contratou o Adonis Frias, zagueiro argentino do Leão do México, e também contratou o jogador Vitor Hugo, meia do Flamengo, chegando por empréstimo. O Santos ainda pode trazer mais um jogador, que seria justamente o zagueiro. Meus amigos, o Santos pode trazer ainda o zagueiro Zaid Romero, jogador argentino do Bruges, da Bélgica. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.